Olha só o que diz a questão. Considere um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. Dados os pontos, e aí ele forneceu a coordenada de 3 pontos, ó, A, B e C. O ponto P de coordenadas x e y, que equidista dos vértices do triângulo formado pelos pontos A, B e C, tem coordenadas. O primeiro cuidado que eu preciso que você tenha aqui, e preciso te dar esse alerta assim, para que você não cometa esse tipo de erro que é muito comum. Quando fala de ponto que equidista, eu vejo aí uma galerinha falando em baricentro. Daí, para calcular as coordenadas do baricentro, basta fazer a média aritmética de cada uma das coordenadas de x e y, respectivamente, aí desses pontos. E se você fizer isso, você vai marcar a alternativa correta, a letra C. E não é, porque nós não estamos falando de baricentro. Quando a gente fala de equidista dos vértices, nós estamos falando de circuncentro, na verdade. Já vou deixar destacado aqui para você, ó. Nós estamos falando de circuncentro. Só para você relembrar o que é circuncentro, nós temos mediatrizes, e quando nós temos mediatrizes, essas mediatrizes se encontram num único ponto, nós temos o tal do circuncentro. Isso acontece em um triângulo, por exemplo. E já que a gente está falando de coordenadas de 3 vértices, vai sim surgir um triângulo aí na história. O que é uma mediatriz mesmo? Então, uma mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta ao meio, formando um ângulo de 90 graus, então é perpendicular a um segmento de reta. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui para você. Eu sempre falo assim para meus aluninhos queridos do coração, desenha. Desenha, porque ao desenhar você consegue enxergar melhor as coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vamos pensar na descrição do sistema cartesiano ortogonal, o eixo x, horizontal, e o eixo y na vertical. E veja que eu já coloquei as coordenadas ali. Então, quando você faz o desenho numa prova, que não deixa usar nenhum instrumento tipo régua, essas coisas, né? Você faça um esboço bacana para que você tenha uma noção do que você tem que enxergar aí para resolver essa questão. Então, maravilha aí. Então, veja que se eu unir esses 3 pontos, eu vou ter o triângulo, e eu vou mostrar para você o que seria o tal do circuncentro. Ó. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E isso é obtido pelo encontro, pelo ponto de interseção e das mediatrizes. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, se eu traçar, vou tentar, tá? Esse segmento de reta aqui, ó, isso aqui é uma mediatriz em relação aos pontos A e B. Ó, veja que vai passar pelo ponto, pelo segmento formado ali pelos pontos A e B, justamente no seu ponto médio, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então nós vamos ter, aí no caso, 3 mediatrizes, e essas 3 mediatrizes vão se encontrar nesse ponto IP, que é o que o cara quer. Beleza? Então veja, se esta mediatriz que eu peguei como exemplo, ela passa pelo ponto médio de AB, a coordenada x desse ponto P corresponde à coordenada x aí desse ponto médio de AB, já que esses dois pontos estão alinhados, eles têm o mesmo valor de ordenada aqui, porque ambos pertencem ao eixo x, ou seja, ambos têm y igual a zero. E se a gente fizer o ponto médio, só por curiosidade aqui, ó, entre as coordenadas de A e B, veja que eu vou pegar lá, por exemplo, atribuir o valor x do ponto médio primeiro, né? Vamos pensar assim, ó, ponto médio, x desse ponto médio. Eu vou pegar x do ponto A, fazer a média aritmética com o x do ponto B, e não esquece que é a média aritmética, então tudo isso aqui a gente divide por 2. Se você fizer o cálculo aqui, eu vou ter menos 4 sobre 2, que é 2, né? Ou seja, menos 2 sobre 2, isso aqui vai dar menos 1, que é exatamente este ponto aqui. Então veja que só com esse começo da brincadeira aí, eu já sei que a coordenada x do ponto P equivale a menos 1. E com isso, ó, eu já elimino a letra D e a letra E. Às vezes, se você fizer um desenho bem feito mesmo, você já consegue até responder a questão, né, sem precisar fazer cálculos. Ah, Tatarinha, mas e se o meu desenho não estiver tão preciso, que é uma coisa que pode acontecer em prova? Deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela, só para você chegar ao seguinte detalhe. Vou ser ousado aqui e tentar fazer uns rabiscos. Ó. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, este ponto P e olhar para o ponto B, vou falar assim para eles, ó, nossa distância tem que ser a mesma que se eu for até o ponto A. Então o P está conversando com o ponto B e com o ponto A. E o P está conversando com o ponto C, falando também, a distância tem que ser a mesma até você. Então o que nós temos aqui? Que a distância entre os pontos P e B, que eu desenho ali, tem que ser igual à distância entre os pontos P e A.
que tem que ser igual que a distância entre os pontos P e C. P e C. Então, essas distâncias têm que ser as mesmas. Agora, uma dica que eu te dou. Tatelia, então nós estamos falando de calcular a distância entre pontos na geometria analítica. Sim, nós temos uma formulazinha específica para isso que a gente vai relembrar. Mas, eu quero que você lembre o seguinte. Eu quero que você carregue no seu coração o seguinte. Não use ali D, a distância entre pontos P e B igual a distância entre os pontos P e A. Porque como ali o Y é o mesmo, eles estão alinhados, isso não vai te levar a nada. Então sempre use nessa situação, já que o Y é o mesmo de A e de B, um desses pontos e utilize obrigatoriamente o ponto C, que daí você vai conseguir caminhar aí para uma resolução. Beleza? Vamos então atacar a questão aí para a gente. Utilizamos a fórmula clássica, né, para calcular a distância entre pontos. Por exemplo, aqui eu fiz a distância entre os pontos P e A. Então eu faço a diferença ali entre as coordenadas de x ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas de y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. E aí eu vou comparar isso com a distância entre os pontos P e C. Também, né? Diferença entre as coordenadas de x, dos pontos P e C, ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas de y, entre esses pontos P e C ao quadrado. Eu trouxe aqui a formulazinha, mas a minha recomendação em prova, quando tem que comparar duas distâncias, é nem escrever essa raiz quadrada, né? Porque a gente acaba cancelando, a gente acaba simplificando isso aí e acaba eliminando essa raiz quadrada aí da nossa vida, beleza? Fora isso, fazer substituições. Então, a coordenada x aí é deste ponto P, que a gente acabou de descobrir que é menos 1, né? Mostrei para você lá que é o ponto médio ali, ó, entre os pontos A e B. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1. A coordenada x do ponto A, que é menos meio. Então, isso aqui ao quadrado. A mesma coisa para os y. Y do ponto P eu quero descobrir. Então, vou deixar y mesmo, tá? Só para facilitar a nossa escrita aí. E y do ponto A nós temos que é 0. Maravilha, facilitou um pouquinho a nossa vida. No outro lado da igualdade, x deste ponto P, novamente, menos 1. X do ponto C, que vai coincidir também de ser o menos 1, mas nós tínhamos no enunciado, ao quadrado. Y do ponto P, não esquece, que é o que nós queremos descobrir. Y do ponto C, que nós temos no enunciado, menos 9 sobre 2. Aí a brincar de fazer continhas. Então, no primeiro parênteses aqui eu tenho menos 1 com menos meio, vai ficar menos 3 sobre 2. Menos 3 meios. No outro parênteses, y menos 0 vai dar y, então vai ficar y ao quadrado. No outro lado da igualdade, eu tenho... Lembra que menos com menos fica mais, então vai acabar cancelando aqui, ó. Vai dar 0 esse primeiro parênteses, 0 ao quadrado vai dar 0, nem vamos escrever. E no segundo parênteses, lembra que aqui também menos com menos vai ficar mais, ó. Deixa eu até escrever aqui rapidinho, pequenininho, para você enxergar. Então eu vou ter aqui, ó, um y mais 9 sobre 2 ao quadrado. E a gente desenvolve isso aí, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro do segundo, menos quadrado do segundo. Vamos escrever isso, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vou aproveitar, já que estou fazendo passo a passo, vou fazer aqui, ó, 9 sobre 2 ao quadrado. Maravilha! Então, eu vou ter aqui menos 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 9 quartos, mais y ao quadrado. No outro lado da igualdade tem um y ao quadrado. Agora nós vamos ter um cancelamento aqui, né, de 2 com 2. Vamos facilitar a nossa vida, né? Ó, cortar, cortar. E vejo que eu vou ter ali um produto entre 9 e y, ou seja, 9y. E aí eu tenho 9 ao quadrado lá no parênteses, não sei porque eu pus sinal de igualdade, é um mais, né? Você está ficando maluco, 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 maluco. Então isso aqui vai ficar 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. Veja que nós temos mais uma alegria de fazer um cancelamento do y ao quadrado. Ufa, não vai cair em uma equação do segundo grau. E aí eu tenho que descobrir o valor do y isolando o tal do y. Então veja que daqui nós vamos ficar com 9 quartos. Vou trazer para cá o 81 quartos, que vai ficar menos 81 quartos. 9 quartos menos 81 quartos. Isso aqui eu vou fazer pro ladinho aqui só para a gente facilitar um pouquinho a nossa vida. Ó. Essa operação aqui vai dar menos 72 quartos.
e menos 72 quartos, isso aqui vai dar menos 18. Eu vejo que eu tenho ali menos 18 é igual a 9y. Vamos reescrever isso aqui rapidinho. Ó. Menos 18 é igual a 9y, ou seja, o y vale menos 2. Então a gente já sabia que a coordenada x era menos 1, e agora a gente acabou de descobrir que a coordenada y vale menos 2. Nós temos ali como alternativa correta. Por que eu tirei isso aí, né? Alternativa correta, letra B, ok?